noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai fazer o estudo, sempre do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo 39, Entre e Coopera. Só já avisando, se alguém tiver interesse depois, o livro está à venda na secretaria, certo? Caminho, Verdade e Vida, no formato de bolso. E aí, então, vamos lá. Eu sempre explico, como é que é o formato desse livro, para acho que ficar claro, assim, para quem depois quiser ler o livro, estudá-lo, ele sempre tem um versículo do Evangelho, e aí depois o Emmanuel explica sobre ele. Normalmente eu faço a leitura completa, de todo o texto, aí depois comento sobre ele. Normalmente, até esse de hoje é um texto que eu achei dos mais fáceis do Emmanuel, mas eu sinceramente, falando da minha visão, acho muito complexo às vezes os textos dele, então sem explicação fica assim difícil, mas está tudo tranquilo. Primeiro que a gente deixa no site, no YouTube, as gravações com as explicações de todos esses capítulos que a gente vai apresentando, e mesmo que tenha sido um que você está lendo que não seja, tem vários outros canais espíritas que explicam esses textos. Então a gente hoje tem muito acesso à informação, é fácil nesse sentido. Mas então vamos fazer a primeira leitura e depois vou comentar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que convinha lhe saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará em constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriam dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia, na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Bom, então, para deixar mais claro esse texto, para entender um pouco mais, para aqueles que pouco conhecem ou esqueceram, é importante a gente conhecer Paulo de Tarso, O Bruno mesmo é um grande admirador, ele adoraria estar falando dessa lição aqui hoje. Paulo de Tarso foi talvez um dos mais importantes protagonistas do cristianismo. Eu vou colocar alguns comentários sobre ele, que é o São Paulo, exatamente, a figura que se tem dentro do catolicismo, o Paulo de Tarso. E vamos lá.
Primeiro o nome dele era Saulo de Tarso, certo? Depois foi conhecido como Paulo. Foi um judeu do século I, muito instruído e zeloso da religião judaica. Então a primeira coisa era essa, né? O nome era Saulo de Tarso, depois que passou para Paulo. E segundo, que ele era um grande religioso, mas sim, do judaísmo. Segundo, nasceu em Tarso, importante cidade do mundo greco-romano, e possuía cidadania romana, algo raro entre os judeus. E pode parecer isso só um detalhe, mas isso foi importante. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Terceiro, estudou em Jerusalém com o renomado mestre Gamaliel e pertencia ao grupo de fariseus rigorosos na observância das leis de Moisés. Então, ele era um fariseu que era um religioso do judaísmo muito rígido com as leis do Primeiro Testamento, né? Ou seja, para quem não entende ou, sei lá, tem alguma dúvida, né? O judaísmo, certo? Ele segue o Primeiro Testamento. Tudo antes do Evangelho. Eles não reconhecem Jesus nem nada disso até hoje. Vamos continuar. Pelo seu forte zelo religioso, tornou-se perseguidor dos primeiros cristãos, apoiando a morte de Estevão e recebendo autorização para prender seguidores de Jesus Cristo. Então, ele era perseguidor dos cristãos. Então, ele estava pegando, né, tentando ao todo e contra o movimento do cristianismo que começava imediatamente ali após a morte de Jesus e ressurreição. 5. Paulo de Tarso é considerado por muitos estudiosos um dos principais responsáveis pela expansão inicial do cristianismo no século I. Então é isso, estudos até recentes de análise de redes sociais, onde redes sociais eu não estou falando de WhatsApp, Instagram, TikTok, redes sociais são as redes de pessoas reais mesmo. Nesse tipo de análise, existem estudiosos que mostraram que se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo ficaria restrito a uma área ali, mais ou menos, que estaria ligado a Israel, né, aquela região ali, e bem provavelmente, pela resistência dos judeus a outra religião, ninguém saberia que isso existiu não, hoje. Então, ele foi totalmente responsável, isso é um fato científico, é o que tudo indica, pela expansão do cristianismo. Então aqui os 6, né? Segundo pesquisas históricas e bíblicas, ele realizou várias viagens missionárias pelo Império Romano, levando a mensagem de Jesus Cristo a diferentes povos e cidades. Então as cartas, epístolas de São Paulo, é exatamente ele escrevendo, porque ele não tinha só um local, ele ia viajando e para comunicar e para continuar o trabalho dele nas cidades que ele passava, ele mandava essas cartas para as regiões, carta aos Coríntios, cartas para, enfim, vários outros lá que tinha, né, exatamente o local, certo? E aí que eu falo que era importante ele ter sido um cidadão romano, porque ele tinha acesso a todo o Império Romano, o que não seria tão simples para um cidadão hebreu. E, finalmente, né, ele teve papel decisivo defender o cristianismo. Não deveria limitar-se aos judeus, permitindo a entrada dos gentios, não os judeus, na nova fé. Ele dizia-se às vezes, né, que Paulo, né, não sei se já ouviram essa expressão, é o apóstolo dos gentios. Gentios significa quaisquer pessoa que não seja de origem judaica. A maior parte de nós aqui no Brasil somos gentios, por definição. Então, essa primeira parte aí, né, coloca aí quem que era Paulo e o que aconteceu com ele, né, vamos dizer assim, e entender um pouco mais de tudo isso. Eu acho que o livro que tem até também à venda na nossa secretaria, quem quiser, mas pode comprar em qualquer lugar que vocês quiserem, ou pegar emprestado, seja lá o que for. Paulo e Estevão, né? Esse livro descreve muito mais isso, né? E até ali foi falado no texto, né, que
ele foi um dos responsáveis pela morte de Estevão. Aí vocês vão entender um pouco mais dessa história. É um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Um livro maravilhoso, vale a pena ler. Vale mesmo. Eu indico sem sombras de dúvidas. Bom, então aqui eu vou ler um pedacinho a mais do trecho para poder entender mais a situação desse texto. No caminho para Damasco, Paulo de Tarso, ainda chamado Saulo, teve um encontro marcante com Jesus Cristo. Segundo o relato de Atos dos Apóstolos, ouviu a voz do Senhor que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Surpreso, perguntou: Quem és tu, Senhor? Ao que Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em seguida, orientou: Levanta-te e entra na cidade em que te será dito o que lhe convém fazer. Atos capítulo 9, de 4 a 6. Para quem tem memória boa, essa lição de agora é o versículo 6. Exatamente a última frase. Então, ele, assim, colocando mais um pouquinho aí das circunstâncias, né, do como que aconteceu essa história, ele estava indo para Damasco, inclusive para perseguir mais alguns cristãos em Damasco, para perseguir inclusive Ananias, que depois vai ajudá-lo. E ele vai e tem essa visão, né, que é isso aqui. E ele, tremendo e atônito, disse ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que lhe convém fazer. E vejam que exatamente nessa hora, né, ele teve essa visão dele, ele ficou cego. Então ele foi enceguecido mesmo lá para a cidade, né? Exatamente para Damasco, e aí lá ele foi orientado por Ananias. Então foi isso que aconteceu. Agora vamos ler a interpretação de Emmanuel sobre tudo isso. Eu vou ler cada parte e comentar agora. Essa particularidade dos Atos Apóstolos reveste-se de grande beleza para aqueles que desejam a compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe ao invés entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convia saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então aqui nesse texto, Emmanuel, né, nessa parte, ele questiona: olha, se ele já teve uma iluminação, né, foi iluminado ali, teve aquela visão maravilhosa de Jesus, por que então que Jesus já não deu todas as coordenadas do que era para ele fazer ali mesmo, né? Talvez ficasse ali 1 hora orientando, ou até mais. Não, ele mandou ele ir para a cidade procurar ajuda. E aí levanta uma coisa importante, né? Que é o quê? É o que está escrito aqui embaixo: a cooperação entre os homens. Ou seja, isso serve para Paulo, que era um religioso de alto escalão, que teve que ter humildade de procurar ajuda, de procurar a orientação lá dos cristãos, na sua conversão que foi feita de uma forma abrupta, como qualquer um de nós. Devemos pensar nisso também, né? De procurar cooperar para sermos mais úteis, para sermos realmente seguindo o Evangelho de Jesus. Que a gente não vai fazer isso sozinho, vai fazer isso através das interações entre as pessoas. Certo? Esse é o caminho, né? Quando a gente vem aqui procurar uma orientação, de alguma forma nós estamos tentando um pouco dessa cooperação com a espiritualidade. Mas que também possamos, isso cabe a cada um pensar, de dar algum retorno em relação a isso. Ser mais útil, ser caridoso, ser mais compreensivo. Serve para cada um de nós pensar sobre isso, né? Que adianta, né? A gente está aqui, procurar ajuda e tudo mais, aí de repente chega em casa, já maltrata os familiares, chega no serviço, é pior ainda com os funcionários, e assim por diante. Chega aí no trânsito, aí começa a brigar por qualquer coisa. Cada um de nós devemos questionar sobre isso, né? Mas sempre lembrando, né, que nós temos o quê? Que a nossa forma
de alcançar, né, essa comunhão maior com Jesus é através da socialização com as outras pessoas, através da troca de ideias uns com os outros. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Vocês não imaginam o desespero de Ananias quando o Paulo chegou lá. Ele era um carrasco dos cristãos. Como que é isso, né? Agora eu vou ajudar essa pessoa? E ele ajudou. Ele conseguiu recuperar a visão dele, começou as primeiras orientações. Mas é isso, né? A gente não tem aqui e não está para julgar ninguém. Serve de grande lição para cada um de nós. Que não existe pessoa nesse mundo que seja totalmente boa ou totalmente má. Às vezes a pessoa que você mais julgou, pessoa de má índole, alguma coisa, talvez que vai te ajudar ali na esquina, na frente. E o contrário também, aquele que você pensava que era bonzinho, às vezes vira as costas na hora que você mais precisou. Então a gente tem que aprender isso, que a vida é constituída de seres humanos. E seres humanos não são perfeitos. Cada um de nós tem pontos positivos, pontos negativos. A gente deve sempre focar e pensar em que estamos juntos aqui e que cada um de nós pode ser útil, sem julgar. Essa é uma das grandes lições que Ananias deixa bem claro. Quem quiser ler o livro vai ter essa visão aí de tudo acontecendo e como que aconteceu. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haver ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando no ensinamento, pergunta a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais uma vez, um questionamento muito importante aqui, eu acho que dentro do Espiritismo, talvez um dos mais importantes, que cabe, eu vou dizer que é uma experiência própria pessoal minha, né? Eu acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos quando eu li o Nosso Lar. Eu já tinha lido, se não me engano, o Evangelho segundo o Espiritismo. Achei interessante, mas ainda não foi assim, que me fez se tornar espírita mesmo, foi o Nosso Lar. Mas existe uma coisa, acho um dos livros maravilhosos, tá? Eu já li 3 vezes, devo ler mais algumas. Já estudei esse livro com outras pessoas, eu acho que está aqui para vender. Acho que se alguém não leu, ele ainda leia, diferente de assistir o filme. Mas tem um detalhe sobre o Nosso Lar, em qualquer livro espírita que conta o outro lado, que eu acho muito importante e é delicada a questão. Que às vezes a gente, ainda mais pessoas idealistas, pode ficar pensando assim, mas então tá, quando eu estiver lá, ou vou me comportar aqui como é lá. Gente, você está aqui, você não está lá. Parece simples esse detalhe, mas não é. Ok, ao falecer, se eu der muita sorte, eu devo aparecer lá no Nosso Lar, eu adoraria, ótimo. Ou qualquer outra colônia, né? Ligada, né, vamos dizer assim, uma colônia pelo menos já subiu algum nível, né? Diga-se de passagem, ainda é umbral, mesmo o Nosso Lar. Mas a questão toda é o que a gente faz quase sempre, de esquecer que nós temos que estar aqui, agora, nesse momento, com essas guerras, com essas brigas, com briga de torcida, com isso e aquilo outro, com coisas que a gente fala assim, meu Deus, acho que o povo está ficando doido. Mas é esse mundo que a gente vive, e a pergunta que a gente deve fazer é, não,
vou ficar torcendo para morrer e ir lá para o outro lado, para um lugar abençoado, que seria uma fuga. Não. O que eu posso ser útil nesse momento, do jeito que é, do jeito que acontece. O próprio Paulo de Tarso perguntou: o que eu faço agora? Essa é a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos. O que eu vou fazer? Mestre, me mostra o caminho. Agora. Não é quando falecer e ir lá para o nosso lar, se é que vai, né? Se ficar pensando muito nisso, com certeza eu garanto, não vai lá não. Porque tem que aproveitar esse momento agora. E procurar ser útil nesse momento. Esse momento é que vale. Não sei se amanhã, ou como vai ser esse mundo, ou se nós, cada um de nós aqui, será que realmente estaremos aqui? Só Deus cabe isso. Mas, enfim, isso não importa. Importa esse momento aqui, e é isso que está sendo colocado. E não ficar criando caraminholas na cabeça de que o mundo espiritual é muito maravilhoso. É. Sim. As descrições espíritas deixam isso claro, que existem questões maravilhosas, muito mais cores, muito mais leveza, muito mais disposição para quem chegou a uma escala. Mas será que nós conseguiríamos estar lá e ser úteis, sendo que às vezes aqui em coisas mais simples a gente não consegue? E sendo se uma pessoa vira a cara para a gente, às vezes virou a cara porque virou, a gente já vai e acha que a pessoa não está dando mais atenção para a gente, não vai conversar com ela nunca mais, e sei lá mais o quê. Será? Cada um deve se analisar e perguntar: mestre, o que eu posso fazer agora? Dentro do que eu sou, dentro das minhas possibilidades, o que eu posso ser útil? Essa é a pergunta. E não ficar sonhando com algo que se nada. O se é agora, esse momento presente. E terminando, mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante do cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, é isso, né? Essa lição passa, né? Eu acho que ela é muito fantástica. O livro Paulo e Estevão, eu considero como uma inspiração de vida. Acho que a gente fica emocionado, né, com toda a história e todo o desenrolar, que em detalhes que Emmanuel nos passa sobre essa história de Paulo e de Estevão. E a gente possa, né, dentro dessa ideia, né, seguirmos um pouco aí o exemplo de Paulo, né, e nos colocarmos à disposição do Mestre, que nos inspire a fazer um pouquinho que seja, né? Que seja uma prece para a paz do mundo. Se cada um de nós fizermos isso aqui hoje, nós já vamos estar fazendo um pouquinho mais para esse mundo ser mais tranquilo. Talvez isso já seja o suficiente para algumas pessoas não ficarem tão nervosas ou deixarem para lá alguma coisa. E nós mesmos também deixarmos para lá. Porque, como Gandhi já disse, quando aqui na Terra esteve, olho por olho, e a humanidade estaria toda cega. Porque se a gente vai a ferro e fogo, não vai dar. Não dá jeito. Porque as pessoas não pensam umas iguais às outras. Às vezes, a maior parte das vezes, é até uma questão de crenças diferentes, né? De culturas diferentes, mesmo sendo do mesmo país. E há choques o tempo todo disso. A maior parte das vezes, todos estão certos, por incrível que pareça, dentro da sua ótica, dentro da sua perspectiva. A verdade absoluta só cabe a Deus, a nós. É o que está se vendo aqui. Então é isso, eu agradeço a todos aí. Daqui a pouquinho eu vou dar só as orientações, daqui a pouco a gente está começando aí os trabalhos. Boa noite. Sim. E é isso, né? Faltou só esse detalhezinho. Se continuamos a seguir o Mestre com amor, humildade, fazendo uma prece, pedindo aí que Ele nos oriente, nos inspire, porque cada um de nós tem a sua missão aqui na Terra. Ninguém vai fazer igual ao outro, e nem precisa, e a diversidade ela é importante. Que o Mestre inspire a cada um de nós o caminho que é importante,
Porque cada um pode ajudar da sua forma, do seu jeito. É só estar à disposição para encontrar esse caminho. Então, obrigado.